Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série Aba Fora da Caixa. Bom, nos dois primeiros vídeos a gente começou a falar sobre análise do comportamento, o que é afinal esse tal de aba, né? No segundo vídeo, a gente falou sobre a conexão de análise do comportamento e linguagem. Eu falei para vocês do livro do Skinner, Verbal Behavior, né? E agora, nesse terceiro vídeo, chegou a hora, então, que vocês tanto esperavam da gente falar um pouco mais sobre o protocolo VibMap e sobre os operantes verbais. Então, para vocês poderem entender o protocolo VibMap, vocês precisam entender de operantes verbais, que eu já disse para vocês o que é lá no vídeo 2. Mas agora eu vou dar uma aulinha para vocês básica, um resuminho, uma coisa simples, perfeitamente possível de qualquer pessoa entender, pelo menos eu espero. Eu elaborei a aula com essa ideia, com essa visão, né? A ideia sempre aqui é falar com um vocabulário simples, acessível. O nosso foco aqui é ensino prático, é levar as coisas para a prática. A gente sabe que o nosso país ainda está caminhando em análise do comportamento, que a gente ainda tem muito para poder melhorar em termos de formação, em termos de estudo. Mas como é que faz? As nossas crianças estão batendo na nossa porta pelo Brasil inteiro, estão sem atendimento, sem intervenção. A gente tem um número reduzido de profissionais e a gente precisa levar essa informação e capacitar o maior número de pessoas possível. O ideal era que todo mundo pudesse ter acesso à informação, tivesse treinamento, a gente tivesse cursos, especializações de análise do comportamento espalhadas pelo Brasil inteiro. Infelizmente, a gente sabe que essa não é a nossa realidade, então a gente quer aqui realmente ajudar no ensino prático. Nosso foco aqui não é o ensino formal, e sim o ensino prático. Mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro, tá? Nosso vocabulário, a nossa linguagem aqui não é para dentro de uma universidade, é para realmente capacitar as pessoas para que elas possam levar tudo aquilo que elas estudam para a prática. Porque de teoria, as pessoas, eu acho que elas já têm bastante muitas vezes, mesmo que não seja da área da análise do comportamento. Mas a gente tá num momento que a gente precisa de prática, a gente precisa de embasamentos práticos para que a gente possa levar informações, levar atitudes para o nosso dia a dia com as nossas crianças, tá? Então eu vou falar aqui para vocês de operantes verbais e vou falar para vocês do VibMap propriamente dito. Vamos para a aula, vamos lá para a tela do computador, vejo vocês lá. Oi pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui, vamos falar então de operantes verbais e de VibMap. Vamos começar falando dos operantes verbais. No vídeo 2, eu falei para vocês que o Skinner, ele começou a pensar em termos de função de linguagem. Então eu coloquei aqui a fotinha dele para vocês, ele pensando, né? Então eu vou examinar as funções da linguagem, por que falamos o que falamos. Então foi aí que ele chegou à ideia dos operantes verbais, para analisar a função da linguagem e, mais especificamente, a função de cada termo da linguagem. Nós falamos por uma série de fatores, né? Nós falamos com uma série de finalidades, de funções, e ele foi analisar essas funções e chamou cada uma dessas funções de operantes verbais. Bom, mas quais então que são os operantes verbais? Bom, os operantes verbais trazidos aí por Skinner são esses aqui que eu coloquei para vocês. Então a gente aqui tem mando, que nós vamos ver o que é, tato, né? Eu vou conceituar todos eles para vocês, tá bom? Tato intraverbal, ecoico, ouvinte, imitação, textual, cópia de texto e transcrição. Então, veja bem, ele colocou isso como operantes verbais. Vocês já devem ter ouvido falar nesse tal de mando, de tato. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar imitação é isso mesmo que a palavra diz, é esse comportamento de imitar.
Porque, gente, é importante vocês estarem atentos que muitas vezes em análise do comportamento o termo não é o mesmo, tá? Assim, o significado normal que a gente tem do termo, que às vezes você for buscar no dicionário, na análise do comportamento ele tem um significado, ele tem um conceito diferente. Então vamos começar por mando, né? Chega de falar e vamos lá começar com mando. E eu vou trazer para vocês a relação ABC. Nós falamos de relação ABC no vídeo 1, eu dei umas pinceladas novamente no vídeo 2, relação ABC, que é a relação antecedente, comportamento e consequência. Então, num comportamento de mando, qual é a relação ABC? No comportamento de mando, gente, a relação ABC é a seguinte: em mando, o que eu tenho? Eu tenho, ó, aqui a minha motivação como antecedente. Então, é o meu querer algo. Eu estou com vontade de comer um doce, eu estou com vontade de comer um chocolate. Então, eu tive essa motivação, operação motivadora, é o meu antecedente, que me levou a emitir um comportamento. Que comportamento é esse? Pedir algo. Então, eu quero pedir alguma coisa. E qual foi a consequência desse pedir algo? Foi um reforço direto e específico. Então, para o meu comportamento de pedir chocolate ser reforçado, eu preciso receber o chocolate. Não adianta eu receber o pudim, porque não foi um reforço específico. Eu pedi algo específico, chocolate. Não pedi pudim. Então, mando, gente, é a relação de pedir. Então, é uma das primeiras coisas que a gente começa a avaliar numa criança. Como essa criança pede aquilo que ela quer. Como que ela pede? Ela pede por forma de choro, por forma de se jogar no chão. Então, essa é a forma. Mas aí muitas vezes, aí vem essa relação forma-função. Essa criança, ela tem essa forma inadequada de pedir aquilo que ela quer, se jogando no chão, mas a função desse comportamento dela é pedir alguma coisa. Então, eu preciso ensinar essa criança uma forma mais adequada para que ela atinja esse mesmo objetivo, essa mesma função, que é pedir algo. Tá vendo como tá tudo entrelaçado? E o que a gente conversou no vídeo 1 e no vídeo 2, agora as peças começam a se encaixar e fazer mais sentido, por isso que a gente precisava daquela base, para que vocês possam entender um pouco da essência, e mesmo assim a gente ainda está falando em termos bem superficiais, ok? Então isso é mando. Mando, então, o meu antecedente é a minha motivação, eu peço algo, a minha consequência é um reforço direto e específico. Então isso é mando. Mas vamos falar de tato. O que será tato? Tato será de pegar, né, do órgão, do órgão do sensorial, de tato, de tatear, de pegar. Na verdade, não. O tato, gente, aqui, o conceito de tato é nomeação. O que acontece numa relação de tato com a relação ABC? Aqui no tato, eu tenho como antecedente, olha, algum estímulo sensorial, né? Então, ou seja, eu vi algo, eu senti um cheiro, eu ouvi algo, algum estímulo sensorial aconteceu comigo, que me levou a emitir um comportamento verbal. Lembra que comportamento verbal não é só fala, ok? Fiquem atentos a isso. Que me levou a emitir um comportamento verbal que é dizer o nome daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu senti. Por exemplo, eu senti um cheiro de torta e aí eu falo, nossa, é uma torta lá no forno? Então, eu emiti um comportamento de tato. Tato, talvez com um mando disfarçado aí, né? Que eu tô pedindo a torta. Então, gente, qual que é a consequência? A consequência disso, de um tato, é um reforçador não específico. Ou seja, quando eu faço um tato que a gente chama de puro, não é o que eu fiz aqui do exemplo da torta, porque eu com certeza estaria falando isso com uma ideia de mando disfarçado, né? De pedido disfarçado para pedir a torta.
Eu recebo, quando eu tô fazendo um tato puro, eu tô só nomeando aquilo que eu vi. Passou um avião e nossa, olha lá aquele avião, ele tá voando tão baixinho. Então eu falo avião, né? Eu fiz um comentário também, que é o intraverbal, mas a ideia aqui eu falei avião. Eu não tô pedindo o avião, né? Eu só tô nomeando aquele avião. Então, o meu reforçador vai ser um reforçador não específico. No máximo, eu vou ser elogiada, eu vou obter alguma coisa indireta que não é aquilo que eu falei. Então, o reforçador, ele é não específico. Não é igual no mando que o reforçador é específico. Tem que ser aquilo que eu falei, né? Então, essa é a consequência de tato. Então, é outro ponto que a gente avalia nessa criança. Como que ela nomeia tudo aquilo que ela vê? Como que é isso para essa criança? Ela nomeia aquilo que ela sente o cheiro, aquilo que ela pega nas mãos, aquilo que ela vê, que ela ouve. Então, esse é outro ponto que a gente avalia. E depois a gente vai para o intraverbal, que eu acabei de falar dele, né? Se tem falei rapidamente aqui. O intraverbal e a sua relação ABC. O intraverbal, qual que é o antecedente que ocorre no comportamento intraverbal? Antes do comportamento intraverbal, ocorre um comportamento verbal de alguém. Então, por exemplo, eu posso ter alguém perguntando algo, eu posso ter alguém perguntando: quantos anos você tem? Qual o seu nome? Ou eu posso ter alguém fazendo algum comentário, falando alguma coisa, né? Então, o comportamento verbal de alguém, eu tenho como antecedente, então, o comportamento verbal de alguém. Lembre-se mais uma vez, comportamento verbal não é só fala. Então, eu tenho o comportamento verbal de alguém como antecedente. Comportamento verbal de alguém. Alguém vai responder alguma coisa. Então, se alguém tem como antecedente: quantos anos você tem? Eu respondo: 29. Foi o meu comportamento verbal. Qual que é a consequência do meu comportamento? Reforçador não específico, né? Eu vou receber algum elogio se eu respondi, que é o que a gente usa com as crianças quando a gente está ensinando um comportamento intraverbal, tá certo? Então, esse comportamento intraverbal, ele pode se manifestar com uma pergunta, com um comentário. Então, por isso que músicas são consideradas, quando a gente vai ensinar para as crianças, fazer treino de comportamento intraverbal, a gente elabora programas de intraverbal, a gente começa muito com música. Então, a gente faz assim, ó, borboletinha, para a criança cantar, né, falar, tá na cozinha. Ou a gente faz 1, 2, 3 e para a criança falar já. Por que a gente começa às vezes a fazer essas coisas que pode parecer sem sentido a primeiro momento? Porque a gente quer treinar essa criança em ambiente controlado, estruturado, a emitir respostas diante do comportamento intraverbal de outras pessoas. Porque a gente não está treinando essa criança para poder falar, para responder os coleguinhas quando eles perguntam alguma coisa. Então, nós estamos fazendo justamente isso aqui, mas de uma maneira, dividindo isso em pequenos passinhos, começando com 1, 2, 3 e já, começando com completar uma música, o sapo não lava o, para a criança falar pé, para depois a gente ir para programas intraverbais mais avançados. Tá certo? Então, esse é o comportamento intraverbal. O outro operante verbal que eu falei para vocês é o ecoico e a sua relação ABC. Olha aqui, qual que é a relação ABC do ecoico? O que acontece quando eu tenho um comportamento de ecoico? Ecoico é repetir algo, tá? Coloque em mente que o ecoico é repetir algo. Então, eu falo água, a criança repete água. Ela está fazendo uma imitação vocal. Só que ao invés de a gente chamar imitação vocal, o Skinner chama de ecoico. Então, num comportamento de ecoico, o que eu tenho? Eu tenho como antecedente um estímulo verbal vocal. Aqui, necessariamente, eu tenho um estímulo verbal vocal, é a fala. E eu tenho como comportamento um estímulo verbal vocal também,
que tem correspondência com o antecedente. É a mesma coisa. Se eu tenho como antecedente aqui água, o comportamento da criança tem que ser água. Qual que é a consequência desse comportamento? Também um reforçador não específico. Ser elogiada, muito bem, você falou água, mas não é específico como lá no caso do mando. Tá? Então esse é o ecoico. Essa é a relação ABC do ecoico, é o que a gente chama de tríplice contingência. Tá? Vão acostumando com esses termos, porque com a repetição, cada vez vocês vão ficando mais familiarizados e isso fica mais tranquilo o aprendizado. Ok? Então, o ecoico. Então, mas a gente tem outros operantes verbais, como a gente viu lá em cima, que são importantes, né? Na verdade, olha, deixa eu voltar aqui para vocês, para mostrar aqui para vocês, ó. Eu falei para vocês do mando, do tato, do intraverbal, do ecoico. O que acontece? Nós temos aqui o ouvinte, a imitação textual, cópia de texto e transcrição. E além desse, nós temos outros operantes que são importantes para a avaliação e para o VibMap. O que acontece? Ó, aqui no ouvinte é exatamente isso que vocês estão pensando. É a minha linguagem, na fonoaudiologia chamada de linguagem receptiva. É o que eu faço diante do comportamento, diante do que eu recebi como informação verbal, né? Qual que vai ser a minha ação? Então, se eu ouvir alguém dizendo, pega o sapato no quarto, eu vou emitir uma ação, essa ação de pegar o sapato no quarto? Tá? Então, esse é o comportamento de ouvinte, é o que essa criança entende, o que ela tem de linguagem que ela entende. Muitas vezes ela não fala, mas ela compreende muita coisa. Será que essa criança compreende muita coisa? Vocês vão ter que testar numa avaliação. Esse comportamento aqui, ó, de imitação, como que as crianças aprendem? Elas aprendem por imitação, né? Então, as crianças, elas imitam os coleguinhas, né? Elas imitam o que os coleguinhas falam, fazem, mas as nossas crianças com desenvolvimento atípico não têm esse repertório de imitação. Mas nós precisamos medir o quanto desse repertório essa criança tem para eu poder ter o meu ponto de partida para fazer o meu plano de ensino individualizado, tá certo? Meu comportamento textual, que é o meu comportamento de leitura. Aqui nós não estamos falando de leitura com compreensão, tá? Nós estamos falando de leitura com decodificação de palavras, tá certo? A cópia de texto, que é você justamente copiar, ok? Você realmente pegar um texto e fazer uma cópia. Nós aqui também não estamos falando nada com compreensão, e sim simplesmente uma cópia. E a transcrição, que seria o soletrar, ok? Então, esses são operantes verbais. Mas o que eu quero que vocês... Aqui, ó. Coloquei aqui, ó, esses aqui. E teve um que eu não coloquei lá em cima, ó, que faltou. Olha aqui, esse aqui que vocês já devem ter ouvido falar muito, que são as habilidades de percepção visual, que é o pareamento, tá? É o pareamento, chamado no inglês de Matching to Sample, MTS, por isso a sigla aqui. Então, essas habilidades de percepção visual, elas são muito importantes para o desenvolvimento infantil e começam já com o nascimento. Por que as famílias, as mães adoram colocar os móveis lá no berço dos bebês? Não é para enfeitar, né? É justamente para a gente desenvolver habilidades de percepção visual. Então, esses operantes verbais todos são muito importantes e são eles que vão ser avaliados no VibMap, não só eles, mas algumas outras habilidades que sofrem interferência
quando esses operantes, quando a aquisição desses operantes verbais, ela não está legal. Como, por exemplo, a habilidade de matemática, a habilidade de rotina de sala de aula, a habilidade de brincar. Então, se a aquisição desses operantes verbais não está dentro da faixa etária esperada, essas outras habilidades, elas vão sofrer interferências e vão sofrer atrasos, ok? Mas vamos falar então do VB-MAP mesmo. O VB-MAP, ele, se a gente for pegar a sigla, se chama Verbal Behavior Milestones and Placement Program. Então, é uma avaliação de comportamento verbal, né, se a gente for traduzir. E Placement Program seria um programa de colocação. Essa seria a tradução de placement para o português. Não tem muito uma tradução certa, tá, gente? Mas seria o quê? A elaboração de um programa para aquisição de habilidades dessa criança, se a gente for interpretar, né, o conceito disso. O que acontece? Olha aqui, vamos começar então aqui ver um pouco mais o que o VB-MAP avalia. Bom, quando eu estou avaliando com o protocolo VB-MAP, o que ele me dá? Ele me dá então uma amostra representativa de quais habilidades verbais e habilidades relacionadas essa criança tem. Então, habilidades verbais e relacionadas. Relacionadas, o que seriam essas relacionadas? Seria o brincar, seria a imitação, habilidades de sala de aula, comportamento social dessa criança, porque são habilidades que são influenciadas pelas habilidades verbais, né? Pelas habilidades de linguagem da criança. O VB-MAP também determina se a criança é capaz de realizar determinada habilidade de cada marco. Então, nós temos a divisão, né? O VB-MAP é dividido em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Eu vou falar um pouco mais disso na nossa aula, no nossa surpresa, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. E você determina então se essa criança é capaz de realizar a habilidade de cada marco. O VB-MAP é composto de marcos e nesses marcos ou a gente testa ou a gente observa para saber se essa criança tem essa habilidade ou não. O VB-MAP ele avalia o comportamento verbal do aluno e ele olha na forma e na função da linguagem, certo? E ele determina o nível mais precoce que esse comportamento verbal da criança começa a falhar. Gente, isso aqui, ó, é ouro. Isso aqui é muito importante. Eu preciso saber quando que esse comportamento verbal começa a falhar. Quando que os pré-requisitos de linguagem dessa criança começam a falhar. Porque é isso que vai me ajudar a elaborar uma intervenção individualizada com base no repertório de entrada do seu aluno Joãozinho. Porque o que você fizer para o seu aluno Joãozinho não vai servir para o Pedrinho, tá certo? Então, se eu sei em qual nível que esse comportamento verbal está começando a falhar, eu evito com que eu possa elaborar uma intervenção que não respeite os pré-requisitos da criança ou que eu esteja ensinando para a criança aquilo que ela já sabe. Então, isso aqui é muito importante mesmo, ok? Mas que mais? O VB-MAP, ele contém 170 áreas que são possíveis de serem medidas, né? Que são marcos de linguagem e de aprendizagem. Porque, gente, vocês sabem, a linguagem, ela influencia totalmente no processo de aprendizagem da criança. Então, o VB-MAP, ele vai avaliar, então, essas 170 áreas que são possíveis de serem medidas, né? Que são os seus marcos de linguagem e de aprendizagem. E a avaliação de marcos, ela tem uma amostra de habilidades que são necessárias para o desenvolvimento de linguagem. Então, uma amostra, não são todas as habilidades, ok? Mas uma amostra muito satisfatória, que muito nos atende, muito nos ajuda. E o VB-MAP, ele faz a identificação do nível de instrução desse aluno com base nos seus pares. Então, ele compara o desenvolvimento da criança com base em crianças típicas. Então, crianças que estão no nível 1 são crianças com desenvolvimento, por exemplo,
típico, comparado com crianças de desenvolvimento típico, de 0 a 18 meses. Então, todos os marcos são marcos esperados para aquela faixa etária. Então, a gente está sempre se baseando nas crianças de desenvolvimento típico para saber o que essa criança realiza ou não comparado com seus pares de mesma idade cronológica. Aqui é importante fazer um esclarecimento que é com base no desenvolvimento típico de até 4 anos de idade. Isso significa que essa avaliação só serve para crianças de até 4 anos de idade? Não, errado. Por quê? Porque nós temos várias e várias crianças de 7, de 8, de 9, de 10, de 12 anos que têm um atraso de linguagem tão significativo que, se a gente for ver, se comparar com uma criança de desenvolvimento típico, a sua idade de desenvolvimento não bate com a sua idade cronológica e muitas vezes a sua idade de desenvolvimento em termos de linguagem é de uma criança de 3, de 2 anos, de 4 anos. Por isso o VibMap ainda me é bastante útil e bastante necessário, tá certo? É importante fazer esse adendo, esse esclarecimento. Bom, o VibMap ele foi feito para ser usado com crianças com atraso de linguagem. Olha aqui o que eu acabei de falar. Com atraso de linguagem, mesmo mais velhas, com atraso significativo de linguagem. É o que eu acabei de exemplificar. Ele também faz a avaliação dos operantes verbais e de outras habilidades importantes para o desenvolvimento da linguagem. Aquilo também que eu já tinha falado, né, nos slides anteriores que a gente já tinha conversado. Então, que são habilidades que são influenciadas pelo desenvolvimento da linguagem, né? Então, isso é aí um panorama, um overview do protocolo VibMap em linhas gerais. Porém, gente, eu preciso dizer para vocês que, olha aqui, o VibMap, ele tem 5 componentes, tá? Então, nós temos aí a avaliação de marcos, que é um pouco do que a gente estava falando nos slides anteriores, que vai ser essa avaliação em qual nível que essa criança tá, comparando com seus pares de mesma idade. Dentro dessa avaliação de marcos, é o que eu disse para vocês que ela é dividida em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, de avaliação de cada operante verbal que a gente viu lá em cima, tá? Então, ele vai avaliar as habilidades de mando, de tato, de comportamento de ouvinte, de intraverbal, tá? De leitura, de brincar. Então, todas essas habilidades que são operantes verbais ou que são influenciados pelos operantes verbais, que são importantes para a aquisição da linguagem. E dentro da avaliação de marcos, nós temos essa, que é uma avaliação de repertório de ecoico, que foi elaborado por uma fonoaudióloga, analista do comportamento, e foi colocado dentro do VibMap aí, né? Então, é o que eu coloquei para vocês aí, essa, tá, ok? Se chama essa. Bom, mas não é só isso. O VibMap também nos traz a avaliação de barreiras, ou seja, quais são, dentre 24 barreiras, quais são as barreiras que estão impedindo, atrapalhando o aprendizado dessa criança? Então, é o que a gente chama de avaliação de barreiras. Ela vai avaliar 24 áreas importantes que possam estar atrapalhando na aquisição de repertório dessa criança. E ele vai medir essas 24 áreas numa escala de 0 a 4. Então, essa é a avaliação de barreiras que está dentro do VibMap. Nós também temos dentro do VibMap a avaliação de transição, que não é muito usada aqui no nosso país, porque nós temos um sistema educacional inclusivo, diferente dos Estados Unidos. Mas essa avaliação de transição seria se essa criança está pronta para sair da educação especial e ir para a educação regular. Mas também pode ser usada aqui no Brasil, porque nós temos hoje já escolas que são preparatórias, locais muitas vezes que são preparatórios para a criança adquirir habilidade para sair da educação especial e ir para a educação regular. Bom, o VibMap ele também tem um quarto componente que se chama análise de tarefas e habilidades de rastreamento. São as chamadas task analysis em inglês.
essas habilidades são as habilidades que são pré-requisitos para a aquisição de habilidades mais avançadas. Então, quando a gente vai planejar uma intervenção, pelo menos eu faço isso, eu faço uso disso aqui, ó, dessa análise de tarefas, porque a gente vai fazendo um rastreamento de quais são as habilidades que estão faltando para essa criança. Então, isso seriam os objetivos de ensino lá do meu plano de ensino individualizado, e dali sairiam objetivos para eu poder elaborar o meu programa de ensino, ok? Espero que fique bem claro para vocês isso. E os objetivos do plano de ensino individualizado, né? Quais são os objetivos que eu vou colocar de acordo com o marco que essa criança está, com as habilidades que ela tem, eu vou elaborar os meus objetivos do meu plano de ensino individualizado, tá certo? Então, esses são 5 componentes aí do VibMap. Eu espero que tenha esclarecido, que tenha ajudado vocês. Então, pessoal, assistimos a nossa aula aí de operantes verbais e VibMap, né? A gente deu uma pincelada em todas as coisas, são aulas breves, né? A ideia é que seja breve, que seja simples realmente. Mas eu espero que tenha ajudado, que tenha realmente contribuído um pouquinho aí com vocês. Eu queria agradecer por vocês que estão assistindo os vídeos, que estão me mandando mensagens. Muito obrigada pela quantidade de mensagens que eu tenho recebido. Eu estou muito feliz realmente com a quantidade de pessoas interessadas, com a quantidade de pessoas que querem mudar as coisas, que estão buscando auxílio. É muito bonito de se ver isso, tá? Gente do Brasil inteiro. É muito bom a gente poder ter a internet para ajudar a gente a disseminar conhecimento, disseminar informação. Então, assim, muito obrigado de coração por você me ouvir, por você tirar um tempo para escrever um e-mail para mim, para deixar um recadinho lá no Facebook. Obrigada, tá? Então, ó, se você gostou desse vídeo, clica no botão curtir, deixa seus comentários, inscreve-se lá no canal do YouTube, entra na nossa página no Facebook, do Instagram, Pedagogia Estruturada. Muito obrigada mesmo, gente. E o próximo vídeo vai ser, então, a nossa surpresa aí no dia 30 do que a gente vai lançar.
tá? Então, assim, a gente vai mostrar para vocês um pouco do que a gente vai lançar, a gente vai mostrar para vocês um pouco de uma intervenção baseada no VibMap. Eu fiz questão de mostrar um pouquinho dessa prática, de ver as coisas funcionando. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, na nossa surpresa do dia 30, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau!